sejam muito bem-vindos a uma live de esquenta, a nossa live de esquenta da nossa mentoria A Travessia. Vem chegando, pessoal. Como vocês estão? Oi, Jean. Oi, Pati. Tudo bem, pessoal? Hoje o assunto vai ser muito importante. Lívia, que bom que você conseguiu entrar. Tudo bem? Esse assunto é tão importante, né, gente? Eu tô super grata que eu estou aqui trazendo esse tema para nós refletirmos com mais atenção. O tema da gratidão, o poder da gratidão. Como ela influencia realmente as nossas vidas, o nosso cérebro, o nosso corpo, né, a nossa alma. Então, assim, existem vários estudos científicos que já falam, né, da importância de nós incluirmos numa rotina diária, num estilo de vida mesmo, o sentimento de gratidão, que é algo que pode ser cultivado, pode e deve ser cultivado. Tá, pessoal? Falta só o Vitor Diamantino entrar, mas já vou chamando aqui a Pati, então. Pati, quer me mandar um convite para você já vir entrando aqui comigo? Hoje, como vocês sabem, na nossa futura mentoria, que vai começar em março, mas que nós estamos aqui fazendo essas lives de esquenta, né? Eu estou aqui com o Vitor Diamantino, que é um constelador familiar, e a Pati Pio, que é a minha querida parceira já no projeto de meditação energética, que a gente faz uma vez ao mês, onde nós fazemos a transmissão do Puja, ela faz, né? Ela canaliza lá o Puja, e eu guio vocês numa meditação para recebermos e refletirmos sobre a importância também dessa conexão com a nossa alma e com energias superiores. E ela é coach, ela é terapeuta de bioquineses, ela que vem trabalhando essas músicas de fundo que eu venho usando nas nossas afirmações, tá? E ela é uma pesquisadora, né? Nós três somos apaixonados, estudiosos de assuntos das neurociências, da física quântica. Então unimos forças nessa nossa mentoria e estamos aqui compartilhando com vocês essas lives justamente para animar vocês realmente fazer a travessia de suas vidas conosco. Gente, agora que eu vi que eu tinha colocado o fone aqui e não botei o fone, vocês estavam me ouvindo? Estão me ouvindo aí direitinho? Vitor e Pati já me enviaram aqui os convites, vou aceitar. Vem entrando, pessoal. Vocês que já estão aqui, enviem essa live, nos ajudem aqui a divulgar, envie aí o aviãozinho para mais pessoas. Vitor. Telefone, que acho que dá uma interferência, né? Oi, Kel. Boa tarde. Tudo bem? Como você está? Tá me vendo bem? Agora tô, porque eu tirei o fone, porque estava dando uma certa interferência, mas tirei. E você, tá me ouvindo direitinho aí? Agora Cadê o som ficou melhor. Ai, que bom. Que tava um pouquinho... Tinha uma leve interferência. Acho que você percebeu, né? Mas tá ótimo agora, eu acho. Vamos sem fone mesmo, então. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Olha só, a Pati. Oi, Pati! Oiê! Boa noite! Tudo bem? Boa noite! Eu tô bem no clarão aí, né? E eu já tô aqui na maior escuridão. É verdade. São 7 da noite aí, né, Pati, em Portugal? Não, aqui São 10, já aliás. são 10 horas da noite. É que você tá num lugar super iluminado, né? Parece que tá de manhã onde você tá, Kel. Mas é a luz aqui, são 7 da noite aqui, né, no Brasil, porque eu tô com uma luz aqui, né, para dar uma clareada. Mas, enfim, boa noite. E aí, tudo bem, pessoal? Estou animada. Boa noite, Kel. Boa noite, Vitor. Boa noite, pessoal. Eu tô animadíssima. Que bom, pois é. Então eu estava aqui já fazendo esquenta, né? Já lembrando, pessoal, sobre a importância, né, da gente ter uma rotina diária, para a gente, não só com esse espírito, né, da gratidão, que a gente vai falar hoje sobre justamente a importância disso, mas assim, um momentinho para a gente se conectar, né, conosco mesmos, para a gente se buscar ali ouvir a nossa alma, a voz do nosso eu superior, né, e lembrando que nós podemos cultivar esse espírito de gratidão, porque existem inúmeros benefícios. Vocês querem falar um pouquinho sobre os benefícios que vocês já percebem aí, citar alguma
experiência, como é que é para vocês também, não só em termos de estudo, mas também acho legal a gente compartilhar a nossa prática, né? Como é que vocês fazem para manter, vamos dar dicas aí para o pessoal, para manter esse espírito de gratidão, cultivar isso diariamente. Principalmente nos dias de hoje, né? Porque realmente está uma loucura, né? Porque as pessoas chegam e falam como manter, né? E aí você começa a estudar, pesquisar materiais e fala, gente, eu não consigo com tanta coisa que está acontecendo, né? Então eu acho que o principal é começar realmente a ter práticas diárias que façam essa conexão com o eu superior, né? Como cada um pode começar realmente a ter uma prática diária, mas principalmente eliminar o que não deixa você chegar nesse estágio. Porque a gratidão é uma vibração, é um estado vibracional, né? Nós somos 99,9% energia. E, ou seja, a cada momento que nós vibramos, nós criamos o quê? Uma realidade nova. Né? Então, primeiro, começar a perceber o que não deixa você chegar nesse processo. Nossa, isso a gente já vem falando de lives em lives em lives, né? Isso, sabe o que seria interessante? A gente perguntar para o pessoal se eles estão praticando o que a gente está conversando aqui, né? Bem lembrado. Porque a gente está passando de live em live em live e a gente está dando várias dicas, né? E uma vai complementando a outra. Então, eu acho que seria interessante perguntar, ver com o pessoal. O Luiz está aí? O Luiz chegou? Não sei, tá aí, Luiz Armando? Daqui a pouco ele chega, acho que ainda não. Né? Mas já tem várias pessoas queridas aqui que vêm nos acompanhando. Obrigada, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Já estamos aqui falando desse tema tão importante, o poder da gratidão, hein? Vem entrando aí, pessoal. Mas fala, Paty, conclui o raciocínio. Então, exatamente, começar a exercitar. Porque o que acontece, né? Se nós pararmos para pensar, há 10 gerações atrás, a gente vem numa repetição, né? Se a gente parar para pensar, eu estava pesquisando, há 10 gerações atrás, é uma conexão de 1024 pessoas, que nós estamos exatamente emaranhadas, conectadas, e exatamente poder olhar para esse processo, entender que nós estamos aqui, é a nossa vez, é a nossa vida. Então, esse já é o primeiro momento para ter uma gratidão, né? Nós somos a bola da vez. Então, e eu passo essa bola para o Vitor agora, né? Já trazendo essa parte desse emaranhamento, né? 10 gerações, 1024 pessoas, né? E perceber exatamente o que pode deixar e o que não nos deixa chegar nesse, né, nesse sentimento de gratidão, de graça, né? Eu fico muito feliz de você ter numerado, notificado realmente, porque os estudos dizem que nós estamos emaranhados realmente há até 7 gerações atrás de nós. Então, imagina você chegar aqui do nada, nesse planeta Terra, e saber que tem mais de 7 gerações vinculadas com a sua vida, pessoas que você sequer vai saber que passaram aqui, pessoas que você nunca ouviu falar. Deixa eu só pausar aqui o barulho do restaurante. Prontinho. E aí você chega aqui com as coisas já elaboradas, com muitas crenças, com muitos hábitos, e vem aquela parte difícil. Quem sou eu? Qual é o meu lugar nesse mundo, né? Por isso que essas perguntas, elas são tão fundamentais. Em algum momento da vida, qualquer pessoa vai fazer essas perguntas. Eu acho que o nosso grande objetivo nessa travessia é promover que essas perguntas cheguem com mais rapidez até vocês e com mais sentido. Porque quando vocês trazem isso para o coração, quando vocês percebem que a Paty falou sabiamente, né? Que agora nós temos a nossa vez e que nós temos essa possibilidade de ser gratos por essa oportunidade, porque não deixa de ser uma oportunidade de que tantos que já vieram atrás de nós também tiveram. E é algo que eu gosto de frisar muito nas lives, que mesmo os nossos pais tendo as dificuldades deles, os nossos familiares, né? Eles também têm os pais deles, eles também têm esses portais da vida que chegam até eles, mas
eles são mais um portal, né? Eles não são a origem dessa vida, a vida vem de um lugar muito maior, que a parte conseguiu quantificar um número muito pequeno diante da quantidade de pessoas que vêm, né, atrás deles. Então, quando você percebe isso, de alguma forma você vai tirando um pouco desse peso de que você precisa ser concursado da família, de que precisa ser diferente, de que precisa trazer aquela sobrevivência para todo um sistema, porque isso é pesado. A vida fica pesada quando você tem toda essa obrigação. Mas quando você percebe que você faz parte de um sistema e que a partir disso você também pode dar continuidade a ele, a vida nesse sistema, é que você entende esse seu lugar. E com gratidão dentro do coração, as coisas vão ser um pouco mais fáceis. Não vou dizer que são fáceis totalmente, elas vão ser um pouquinho mais fáceis, porque é ela que nos move. E eu acho que a live de hoje vai ser muito rica, porque são dos temas que eu mais gosto no mundo, que é falar sobre a gratidão, graças ao Dr. Joe Dispenza, que ele realmente, e o Greg Braden também, e ao Instituto do HeartMath, porque foram eles que perceberam que é possível quantificar tudo aquilo que já foi falado por grandes mestres, né? Então, essa vai ser uma grande live. Mandem para amigos, colegas, familiares, que eu ainda estou também entrando em ressonância aqui com vocês, para que a gente possa vibrar e energia juntos. Eu não quero. Sim, o Dr. Joe Dispenza sempre traz, né, a importância da gente, em primeiro lugar, até nas meditações, nas visualizações, a gente sentir esse sentimento a gente trazer esse sentimento de gratidão aqui para o nosso centro do coração, e aí aquilo vai nos contagiando, e ele fala da importância de já mudar o seu estado vibracional, o seu campo eletromagnético, através dessa sensação, né, de gratidão. Mas tem vários estudos também na psicologia positiva que já falam isso, né? Tem vários estudos da Harvard, da Oxford University, né, que mostram o quanto a gente realmente, a gratidão, ela afeta o nosso cérebro. A gente produz neurotransmissores que trazem uma sensação incrível de bem-estar, de prazer mesmo, né, como a dopamina, a oxitocina, que é conhecida até como hormônio do amor. Então, assim, traz um relaxamento, traz aquele calor que se irradia no nosso coração, acalma a nossa mente, reduz a nossa pressão arterial, melhora o nosso sistema imune, a gente fica mais forte, a gente tem menos sintomas, a gente lida melhor com a depressão, a gente fica mais forte para combater a depressão, a angústia. Então, assim, tem inúmeros estudos que mostram, né, como é importante, a gente fica mais feliz, inclusive, a gente fica mais enérgico, mais otimista. E o otimismo, pela psicologia positiva, que ficou conhecida na Harvard exatamente como a ciência da felicidade, né, e eles enfatizaram muito essa questão de cultivar o espírito da gratidão, porque justamente traz inúmeros benefícios. Então, assim, foi comprovado que ela pode ser cultivada assim como o otimismo. Existem pessoas que até veem a Paty falando ali das tendências genéticas, né? Muita gente aí para a gente sentir gratidão, para hoje a gente poder estar aqui, ter oportunidade, né, de vivenciar a nossa vida, seja com seus desafios, seus prazeres, seus benefícios, privilégios, com suas dores, tudo isso faz parte. A gente tem que aprender, inclusive, a sentir gratidão também por essas dificuldades, né? Mas, assim, além dessa gratidão que a gente deve aprender a sentir pelos nossos ancestrais, pela nossa vida exatamente como ela já é hoje, apesar de tudo que a gente ainda deseja construir, mas também a gente pode cultivar tanto o otimismo como a gratidão, apesar disso ser também transmitido geneticamente. Mas foram feitos estudos mostrando que também pode ser aprendido, mesmo que você não tenha uma genética, não tenha uma tendência ali a ser otimista, a ser grato, você pode treinar isso. Isso é mais uma habilidade que a gente pode treinar. E devemos realmente fazê-lo, né? Porque existem inúmeros benefícios, inclusive nos torna mais resilientes, que é justamente essa capacidade de superar os desafios do nosso dia a dia. Então, é fundamental. Eu lembrei, né? só um instante, quando você falou de resiliência, eu lembrei de uma vez que você falou, trouxe no Tools for Life um exemplo do pão, né? Lembra do pão? Pão do McDonald's, né? O pão, qual foi o exemplo? Me relembra para mim. Alguém mencionou o pão do McDonald's, o quanto ele é resiliente, né? Porque se amassa o pão do McDonald's, ele volta para o status, né? Verdade.
Era uma pessoa que tinha trabalhado lá e que falou, né, que tinha esse teste da resiliência. Mas, assim, a resiliência é um termo da física, na verdade, que se refere à capacidade do material. Só para explicar para as pessoas, né, vai que tem alguém que não sabe muito bem por que a gente pega tanto nesse termo da resiliência, é porque é justamente a propriedade que o material tem de voltar ao estado original depois de ter sido deturpado. Por exemplo, entortou, o metal entortou, derreteu, ficou quente, mas depois ele volta ao seu estado original. E a gente fica lá todo entortado diante de alguns desafios da vida, né, que nos quebram, nos derretem, enfim, nos congelam, nos paralisam, mas depois a gente voltar para o nosso centro. Então, essa capacidade de ser flexível também, assim como o bambu, né, de voltar ao nosso centro, de voltar ao nosso equilíbrio, resgatar o equilíbrio. Ou seja, diante dos problemas da vida, a gente ainda assim achar motivo para nos sentirmos gratos, para cultivarmos a felicidade, a alegria pelo nosso dia, pela nossa vida. E, como eu estava dizendo, até mesmo pelos nossos problemas, né? Entendendo que eles estão nos trazendo algum aprendizado, estão nos tornando mais fortes. Né, Paty? Perfeito, Kel. E eu acho que você falou um ponto importantíssimo. Treino. A resiliência, ela é treino. Não adianta que as pessoas não vão acordar de manhã e falar eu amo a minha vida, estou grato por tudo e já sair pirilampeando pelo mundo. Não. Primeiro precisa ter consciência, exatamente como a gente já está conversando, quem eu sou e aonde eu quero chegar. O que eu quero para hoje, né? E principalmente, você falou outro fator muito importante. Como a gente já estava falando aqui da ancestralidade, existem pesquisas que comprovam que pessoas que passaram pelo campo de concentração, até a 4ª geração, existem, né, pessoas que vêm nesse sistema, eles apresentam algum teor depressivo também, né? Então, primeiro começar a ter consciência de onde é que está vindo isso. O que é isso que está acontecendo? O porquê que eu não estou conseguindo? Qual que é a prática que eu tenho diária com relação a isso? Mas é claro, né, puxando, claro, um pouquinho da sardinha para a epigenética, qual que é o ambiente que eu estou me colocando? Será que esse ambiente, eu consigo ter um treino diário para ser maior que ele ou não? Né? Primeiro, não tem como você curar uma doença sem saber o que te faz adoecer. Esse é o primeiro ponto. Então, o que te faz adoecer? O que não deixa você ser grato? É um relacionamento que você não gosta? Né? É uma situação, uma casa, um trabalho? Peraí, você tem que parar e colocar no papel. O que é que está realmente evitando que eu consiga chegar? Né? Outra coisa, quais são as práticas diárias que você coloca? A meditação, ela é fabulosa para isso, né? Porque a gratidão, as pessoas eu vejo que confundem um pouquinho com o obrigado, né? Ou seja, uma troca de favor. Não. E hoje em dia eu vejo as pessoas falando muito gratidão e elas também não sabem o que isso significa. Então, a gratidão, quando você vai estudar, ela é tida como graça, né? Não é um por favor, ela é tida como graça. E essa graça é quando você está em coerência com o seu cérebro e o seu coração. E principalmente no momento presente. Então é muito legal quando você começa a estudar, porque isso exige o quê? Uma ação em prol ao seu mundo interno. E essa ação é diária, como a gente já vem falando em outras lives, né? Então, eu escutei uma historinha muito legal, né? Escutei, né? Eu li uma historinha que essa historinha mudou minha vida e eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu acho que isso dita muito a gratidão. Né? Teve um diretor que passou num cargo na Suécia, enfim, ele foi para o primeiro dia de trabalho e o outro diretor foi conduzi-lo para o trabalho. Quando eles chegaram 40 minutos antes. Não tinha ninguém no parque de estacionamento. O que eles fizeram? Ele foi o último a estacionar. O cara olhou e falou, então o que é isso, né? Tem lugar até lá na frente, mas eu não vou falar nada. Trabalhou o dia inteiro e na volta falou, vem aqui, escuta, se nós fomos o primeiro a chegar, por que você não parou lá na frente? Você parou aqui atrás. Ele falou exatamente pelo fato disso. Quem chega atrasado tem menos tempo para chegar lá dentro. Então isso é empatia. A empatia é você tratar o outro como o outro deve ser tratado. E eu acho que a pessoa que realmente ela quer desempenhar a gratidão, ela precisa ter esse treino de desenvolver a empatia, né? Porque eu acho que aí vem o núcleo mesmo da gratidão.
Não é? Perfeito, Paty. Tem estudos que mostram que justamente a gratidão, junto com a generosidade, né, o altruísmo, são os mais poderosos intensificadores da felicidade. Né? Tem estudos que mostram isso, que o altruísmo, que vem da empatia, de você se colocar no lugar do outro, de você se doar, de você pensar no outro, de você fazer uma generosidade ali, isso nos faz nos sentirmos úteis, isso traz um sentido para a nossa vida, traz um sentimento imediato de gratidão. Tanto que quando você ajuda, né, tem essa coisa de, quando você ajuda, volta para você, mas é na hora, né? Não precisa nem voltar materialmente, depois de alguma outra forma. Que a gente até sabe que acaba que as pessoas também, né, quando você se sente assim, de alguma forma alguém fez um favor para você, isso te disponibiliza, né, aumenta a possibilidade de depois você também querer retornar, retribuir aquilo para a pessoa. Mas, independente disso, só aquele sentimento de poder estar fazendo a diferença na vida de alguém já traz uma sensação de bem-estar que é comprovada, gente, cientificamente. Então, a gente deve realmente buscar praticar isso, porque é a melhor receita, né, o melhor antídoto contra a depressão. É buscar a generosidade, o altruísmo, todos esses sentimentos que são afins, né? Um levam ao outro. Você pode ver que a gente está falando de temas e que são comprovados, que são associados realmente, que pessoas mais gratas são mais resilientes, são mais otimistas, são mais altruístas, são mais empáticas e são mais felizes, né? São mais prósperas também, né? É a prosperidade. São mais prósperas também. Sim, exatamente. Porque vibram alto, né? Vibram positivo, permite que as coisas cheguem até elas. Então, além de vibracionalmente mudar a sua energia, a gente gosta de estar perto de quem está vibrando alto, né, gente? Então, a gente acaba, sabe, isso melhora as suas relações sociais, faz bem para os relacionamentos. E outra, você falou uma coisa importante, eu até só comentar isso antes de passar a palavra para o Vitor. Porque, assim, o sentimento de gratidão, uma pessoa que é grata, faz muito bem para ela mesma, né? Isso, porque ela está reconhecendo as coisas boas que ela está recebendo, os privilégios que ela já tem na vida dela, as pessoas que ela já tem, e ela traz uma sensação de reconhecimento e autoestima para o outro. O outro se sente grato também, né? Ele se sente reconhecido, ele se sente orgulhoso. Então, quer dizer, é um círculo virtuoso, né? Realmente contagia. Então, assim, isso melhora os nossos relacionamentos também. E aí, de novo, tem outros estudos que mostram que pessoas que têm um bom suporte social, que se sentem apoiadas por grupos ali, empáticos, amizades verdadeiras, têm muito mais possibilidades de lidar com estados depressivos, né? Evitam muito mais isso, são muito menos propensos. Então, assim, é tudo interligado realmente, né? Quer comentar, Vitor, um pouquinho? Trazer mais algum ponto aí para a gente adicionar aqui? Tem dois pontos fundamentais que eu acredito. Um deles vem pela constelação mesmo, que o grande objetivo da constelação, quando você faz uma constelação, é você tomar essa força que vem da sua ancestralidade. A gente fala que é tomar a vida, né? Muitas vezes as pessoas não entendem esse conceito, mas no fundo, quando você compreende que tomar a vida é aceitar que você tem a possibilidade de que essa vida chegue até você, independente das condições que elas chegaram. Então você não precisa concordar com tudo que aconteceu, mas você aceita que a vida chegou. E isso passa a ser um fato, né? Isso é um fato, você apenas se rende a esse fato. É quando você se rende a esse fato que você deixa as críticas, os julgamentos, as acusações diante de algum dos seus pais, mesmo de algo que você não tenha recebido. Porque foi como eu falei lá atrás, eles também são um portal para a vida, eles não são a vida, eles não são a origem. E quando você passa a tomar essa vida dentro de si, você passa a ser grato. Porque se você não busca mais exigências do mundo exterior, você passa a perceber que o seu mundo interior é que influencia o mundo exterior. E isso faz tanto sentido, porque recentemente, eu digo recentemente porque tem menos de 20 anos, de 90 para cá, os médicos confirmaram, né, que os cientistas confirmaram que existem mais de 40 mil neurônios no coração. Chegaram ao ponto de criar, né, uma especialidade chamada de neurocardio, acho que a palavra é um pouco difícil, é neurocardiovascular, não é? Alguma coisa assim?
perdão se eu errei, depois se for pontuar. Alguma coisa assim, neurocardiologia, né? Isso, Não lembro a especialidade basicamente é assim. E o que acontece? Eles perceberam que o nosso coração tem a capacidade de influenciar o cérebro. Ou seja, a gente sempre pensou que a capacidade maior era do cérebro de influenciar o nosso coração. Mas quando você percebe que o campo do coração é 1000 vezes mais forte que o do cérebro e consegue influenciar o campo dos pensamentos, é que você pode mudar a partir do seu corpo, ao invés de mudar a partir do nível mental. E isso é uma grande descoberta, porque você vê que você não precisa ser feliz por aqui. Você pode começar sendo feliz por aqui. É isso que vem da gratidão, porque a gratidão, para a mente, ela precisa ter uma conexão com algo que a gente tenha, que a gente venha a ter. Para o coração, não. No coração ele já existe. São duas realidades muito distintas. Por isso que quando a gente consegue conciliar essas filosofias com a ciência, com a ancestralidade, a gente percebe que tudo vem a se unir em um mesmo ponto de convergência, que é o ponto de consciência, né? Então, por isso que todos esses conhecimentos se unem quando a gente consegue unir ciência, espiritualidade, amor e gratidão em um só lugar, em um só receptáculo, né, que é utilizado para receber essas informações e propagar mundo afora. Verdade? Essas informações são muito, muito importantes. Muito bem lembrado, né? Quer comentar, Paty? Você estava ali. Eu quero. Porque é muito legal isso que o Vitor trouxe. Chama Rose Chips. Esses neurônios se chamam Rose Chips. E eles foram encontrados no cérebro também, né? Então, no cérebro a gente tem 2 tipos de neurônios, que são Rose Chips, e os que a gente comenta, que a gente estuda, e no coração também. Por isso que muitas vezes o coração pensa de uma forma e o cérebro pensa de outra forma. Então, é muito legal quando você consegue fazer esse movimento, que você realmente consegue colocar o sentimento e expandir o seu campo magnético. Mas existe um caminho para isso, né? Principalmente para as pessoas que estão começando, elas não conseguem fazer naturalmente, a não ser que você nasça, tipo assim, na casa do Vitor como pai, ou da Kelly como mãe, ou no meu como mãe, porque desde pequenininho já vai entender esse processo. Porque no meu caso, eu acho que é interessante trazer isso, porque senão as pessoas às vezes falam, eu não consigo. Não, porque é o seguinte, é um treino diário, dependendo exatamente como nós falamos da família. Se a sua família tem um sistema de crenças que você acha que você não é bom o suficiente, isso que nasce em ti, menino não chora, menina, você tem que ser isso, tira a mão daí, coloca aqui, isso daí tudo vai causando uma loucura, né, dentro da cabeça da pessoa, que ela desenvolve múltiplas personalidades e ela tem uma dificuldade muito grande em ascender, né? Ou seja, acessar esse poder dela. Por isso que hoje muitas pessoas precisam de um processo para entender esse caminho da reconexão com o mundo interior, todo né? Mundo, né? E aí, todo mundo, né? Então, eu acho muito importante colocar isso também, né? E o coração, ele é magnético. Né? Então, ou seja, os nossos neurônios, eles são elétricos e o nosso coração, ele é magnético. Então, a atração mesmo acontece pelo sentimento, pela expansão do campo, né? E a meditação é fundamental para essa conexão. E mais, digo mais, a hora que você atinge uma coerência cardíaca incrível, que é aquela coerência muito boa, a pessoa do lado começa a sentir gratidão. É aí que vem exatamente esses encontros meditativos, né? O Puja é exatamente isso, né? Então, ou seja, tem muitas pessoas participando, é um processo meditativo e as pessoas ao lado, eles acabam realmente desenvolvendo essa coerência também, né? Alguém quer falar? Acho que eu falei demais já. Não, tá ótimo. Você trazer isso. Eu acho que a gente está super conectando aqui, né, os temas. E assim, só para completar um pouquinho ainda dentro disso, dessa coisa do coração, né? A sensação, a Paty falou, a atração é o que traz, né? Quando a gente vai mentalizar lá. Somos co-criadores das nossas realidades. Não adianta você só botar na teoria, você tem que sentir. Por isso que sempre quando a gente conduz, né, as visualizações, as meditações, eu falo, já coloca um sorrisinho que eu sorriso também, ele já nos conecta aos circuitos neurais que a gente vai
precisar, né? Quando a gente se sente grato, a gente tem determinados circuitos neurais que a gente ativa, neurotransmissores, é toda uma química cerebral da gratidão, né, que contagia o nosso corpo todo, e como o Vitor bem lembrou, é o coração ligado ao cérebro, que também é ligado ao sistema endócrino e imunológico. Gente, na verdade, isso separado ali nos médicos, né, a medicina ainda está muito separada por conta das especialidades, mas assim, a gente precisa dessa visão do todo, por isso que a gente compartilha desse paradigma holístico, né, corpo, mente e alma, porque na verdade é tudo interligado, as emoções elas realmente desequilibram ou reequilibram os nossos hormônios, né, endócrino, a nossa imunidade. A gente viu aí na pandemia a preocupação que as pessoas estavam, né, por conta disso, porque baixava muito a imunidade, justamente o que? A ansiedade, só ia piorar a situação. Então, assim, a gente precisa fazer pausas para perceber, por isso que essa questão do mindfulness, né? Mesmo que não seja meditação, mas trazer a consciência, trazer a atenção plena para alguns momentos do dia, ou separar um dia, um momento pelo menos no seu dia, para fazer essa pausa, para se conectar com as suas sensações. Ver como é que você está hoje, ver o que tal situação, o que tal pessoa te traz, o que tal atividade te traz como sensação, né? Porque a gente precisa também escolher, como a Paty estava falando ali, a influência dos ambientes, como a gente pode se contagiar positivamente ou negativamente, né? Esse campo ali que a gente está escolhendo para nós. E também a conscientização vai nos ajudar a não ficarmos tão anestesiados, porque a gente tem também um outro mecanismo chamado de adaptação hedonista, né? Que nos faz ficarmos assim, inertes, né? Tipo, acontece alguma coisa, você nem se dá conta. O que está por trás daquilo? Então, assim, por exemplo, um banho quente, você banaliza, mas, gente, você tem noção, né, das sofisticações que a nossa sociedade, as inovações tecnológicas que a gente já tem como privilégios, por exemplo, a gente está aqui falando com tudo quanto é lugar do mundo, a Paty está lá em Portugal, o Vitor está em Brasília, eu estou aqui no Rio, vocês estão aí em vários cantos do mundo, a gente está aqui pela internet, né? Então, quer dizer, a gente tem os satélites do GPS, a gente tem a medicina que já evoluiu tanto, a gente tem tanta coisa, tantos estudos aí que hoje a gente poderiam ser considerados como privilégios, né, da nossa vida, da nossa civilização, mas a gente banaliza, a gente acha que é básico. Já pensou o que os nossos ancestrais aí, pré-históricos, ou os nossos ancestrais da nossa própria, essas várias gerações aí passadas já passaram. Gente, aliás, não só os ancestrais, tá? Eu vou dar o meu exemplo, que eu tinha uns 17 anos, sei lá, por aí, na adolescência, eu mandava carta para minha amiga que morava em Los Angeles e demorava uns 20 dias para chegar. Aí quando chegava lá, a notícia já mudou, entendeu? Eu ainda tinha que esperar mais 20 dias para ela responder. Eu passei por isso, a gente passou por isso, alguns aqui, né? Essa questão do celular, quando chegou o celular. Enfim, isso só para trazer também um pouco de leveza, mas para a gente ver como é que a gente pode perceber no nosso dia a dia, em cada pequeno detalhe. Você tem um teto, você ter consciência da importância desse assunto e estar aqui fazendo parte dessa live, por exemplo. Gratidão, né? Gratidão por estar aqui unido com esses dois profissionais que eu super admiro e que eu acho que assim, a gente se potencializa juntos. Então, gratidão pela nossa mentoria, por todos vocês que estão aqui com a gente. São tantos motivos para termos gratidão, só que a gente tem que justamente treinar o nosso cérebro para achar esses motivos, porque senão a gente tem a tendência a banalizar. Até por aquele outro lance que eu sempre gosto de trazer para vocês, já repeti 1000 vezes aqui, que é a tendência que a gente tem em valorizar as experiências negativas, tá? E não as positivas, justamente por uma questão de sobrevivência. É o cérebro tentando te poupar do perigo, já pensar, já prever uma solução para aquilo. Mas a gente precisa estar consciente dessa tendência e também trabalhar a observação, a conscientização e a valorização, a apreciação de cada instante, de cada coisa boa pela qual nós já nos sentimos gratos. Né, Vitor? Ai, cara, muito engraçado o seu jeito de abordar, porque realmente é isso. Inclusive, nessa semana, na minha mentoria de constelação, eu trouxe um ponto importante, porque o nosso corpo, ele precisa do sentimento, ele precisa muito do sentimento. E a doença, ela é apenas simbólica. A raiz da doença é simbólica para você entender o caminho da energia no seu corpo, né? Isso é um ponto-chave.
E um estudo que há muito tempo já fizeram, eu não sei o nome, tá? Como que se fala hoje em dia, que eu vou falar mais na palavra pejorativa dos hospícios. O que acontece? O nosso corpo, ou ele caminha, quando vem a doença, ela é um chamado para a realidade. Ou o corpo caminha para a morte, ou o corpo caminha para a loucura. E aí perceba que muitas vezes essas pessoas que vão para essas casas receber o tratamento, na cabeça delas a realidade é tão real, que elas se mantêm com um corpo saudável, sem nenhum tipo de doença orgânica, mas é claro que tem os efeitos dos outros tipos de alguma coisa que não é observado, que leva a essa questão da loucura, mas o corpo em si ele é preservado. E qual que é a chave disso? Por que é tão importante eu trazer isso para vocês? Porque o mecanismo como você olha para o sentimento faz o seu corpo tornar o seu estado de ser. Independentemente do que a mente vai dizer que é certo ou que é errado. Mas como a Kelben falou, muitas vezes não, quase 99% das vezes, nós escolhemos vibrar naquela sensação do vazio, da falta, da ausência, e nós não nos conectamos ao sentimento de plenitude. Porque o que é plenitude? Plenitude, eu não sou um filósofo, não sou Buda, mas a plenitude significa a união com a sua vontade, a concretização daquilo que você quer se tornar, daquilo que você acredita ser. Por isso que quando a gente consegue unir a nossa vontade ao nosso sentimento, e perceba que isso tem um processo entre coração e mente atuando juntos, é que a gente consegue mudar a energia do nosso corpo, e ele passa a se tornar aquilo que a gente tanto quer, que é o estado de ser, né? Que tantas pessoas dizem, o Dr. Joe Dispenza sabiamente fala sobre isso. Por isso que todo mundo, não vai ter uma pessoa que discorde de nós nessa live em todo o planeta, é que quando você se sente grato pelo que você já tem e você se eleva no que você já tem, a gratidão pode ser manifestada na sua vida, porque você se permite receber mais disso, mais dessa sensação, mais dessa vibração. E é por isso que as coisas passam a mudar no seu campo eletromagnético. Porque você deixa de estar conectado com a ausência, com o vazio, com aquilo que é dos seus ancestrais, aquilo que é dos seus pais, porque você se conecta com o seu lugar. E é tão difícil, né, a gente estar conectado com o nosso lugar, com essa presença, com esse momento. E quando você fala isso da gratidão por estar aqui, gratidão por vocês que nos assistem, gratidão pelo ambiente que a gente fala, porque é isso, é sobre ser grato pelo que a gente tem hoje, se elevar nisso, porque é tão importante. Então, a atenção de cada um de vocês que nos escuta, que nos ouve de alguma forma, que traz isso para o seu coração é muito importante, porque é o movimento que a gente busca trazer para vocês, é a integração desse sentimento. Porque é ele que nos eleva no amor do que a gente pretende trazer como consciência de si. Nossa, filosofei, às vezes acho que nem fui eu que falei isso. Então, chegou e vai para o mundo, porque é muito incrível, né? E o poder da gratidão, eu sou apaixonado. Não, mas foi ótimo. Quer complementar mais um pouquinho, Paty? É aquela frase. Se vocês quiserem, deixa eu só falar aqui, daqui a pouco, ó, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, comentarem, falar da dificuldade de vocês e tal, tá? A gente vai ouvir vocês um pouquinho já já. Fala, Paty, desculpa, pode falar. É a individualidade no caminho da humanidade, né? Eu vou trazer mais um pouquinho isso, porque isso é puro estoicismo, né? Então, os estoicos, eles trazem muito isso. Por quê? Porque o universo, ele é autoconsciente, como a Michiko Goswami já traz, né? Então, exatamente, conseguir integrar todas essas informações é realmente fundamental para que você consiga trilhar esse caminho. Então, como você bem disse, Kel, o nosso cérebro, ele é como se fosse o nosso engenheiro genético nesse processo. Porque se você significa uma situação de uma forma negativa, o que vai produzir? Vai produzir cortisol, vai produzir adrenalina e o seu corpo vai começar a responder a esse processo. Mas isso acontece quando o quê? Quando nós estamos inconscientes.
Por isso que é um treino, para que você possa olhar para isso e treinar o seu corpo e mente para trabalhar junto. E o processo meditativo traz muito forte, né? As reprogramações, o Dr. Joe Dispenza já traz as reprogramações nesse sentido, para que você consiga unificar esses dois, para que você consiga transformar exatamente a sua visão e produzir o quê? Ocitocina, serotonina, dopamina, e aí você consegue exatamente fazer essa integração e conseguir expandir o seu campo nesse processo. Então, lembrar que o nosso cérebro, sim, ele tem uma porção de engenheiro. Isso quem traz muito forte é o Dr. Bruce Lipton, né? Então, é esse engenheiro. E o estoicismo, ele traz também isso muito forte. Ele traz muito momento presente. Foi muito legal que eu vi hoje uma entrevista de uma pessoa que estava falando que ele foi atender e foi fazer uma regressão de um paciente. E esse paciente estava andando na rua, quando esse paciente chegou, perguntou, olha, quantos postes você passou chegando até aqui? Não sei. Quando fez a regressão, ele conseguiu falar, é verdade, gente. Ele conseguiu, na regressão, falar quantos postes eles contaram, tinham certinho. Por que eu estou trazendo isso? Porque a mente subconsciente responde, ela é uma esponja. Por mais que o seu consciente não esteja vendo, ele é responsável por te manter vivo. Então, ou seja, não é só o que você está vendo. Aí já vem linkando com a nossa, né, live passada. Quem não viu, bora ver. Tá excelente. Exatamente, trazendo exatamente o que leva o seu subconsciente, o que está acontecendo que você conscientemente não viu, mas só que já entrou e absorveu igual uma esponja e você está lá, nesse padrão. Né? Então, muitas vezes, isso daí é muito importante ser levado em consideração para que você consiga realmente praticar esse poder da gratidão. Então, a gente está falando aqui da coerência do cérebro, do coração, do momento presente, do seu mundo externo, do seu sistema familiar, né? Ou seja, é um pensamento integrativo, não é só um caminho, não existe um caminho. Existem os caminhos para as situações de vida que as pessoas estão passando. E isso é muito importante ser respeitado também, né? O que você acha, Kel? Você quer colocar alguma coisa? Eu acho perfeito, e eu acho que isso é uma coisa que assim, a gente precisa realmente refletir diariamente, né? E aí eu gostaria de que a gente já pudesse entrar em dicas, né, de como trazer isso. Porque, por exemplo, você estava falando do sistema familiar, né? Eu acho que uma reflexão interessante é a gente pensar não só em termos de metas, de coisas que a gente quer para nós, né, ainda alcançarmos e tal, mas assim, essa coisa que a gente está trazendo do sentimento de tudo que já faz parte da nossa vida hoje, pela nossa vida, por quem nós somos. Mas assim, principalmente um tema interessante, o amor que nós já sentimos e o amor que nós recebemos, né? Então, parar para pensar, não só no sistema familiar, né? Às vezes você até não encontrou no sistema familiar, mas assim, em algum momento, quais foram as pessoas importantes, aqueles encontros marcantes, para vocês já irem pensando até como uma dica, né? Vou deixar uma outra dica prática também, mas essa é uma reflexão interessante, aqueles encontros marcantes que trouxeram esse amor para você, que fizeram a diferença na sua vida. Ou se não foi um amor que você sentiu ou recebeu, mas uma ideia, alguma coisa pela qual você se sente grato, você sente orgulho, né, divertido. Então, assim, alguma coisa importante na sua vida, sentir gratidão por isso ter feito parte de algum momento. E lembrando que muitas vezes, né, tem gente que fala, mas eu só consegui sentir isso por fulaninho, que, sei lá, já desencarnou, né, já não está mais nessa dimensão, ou por um amor que passou, só amei essa pessoa, nunca mais amei. Mas, assim, também tem esse estudo da Oxford, né, nos mostra que esse sentimento de gratidão também ajuda no processo de luto, ajuda a fechar melhor o processo de luto e até traz um sentido para ele. Porque você pode pensar assim, como a Paty estava falando ali, que a gente escolhe, né, nós somos um engenheiro da nossa vida, né, o nosso cérebro vai ser o que eu sempre falo, né, somos capitães, né, dos nossos navios. Então, assim, nós temos que ser os senhores da nossa mente. Nós é que vamos dizer o que eu vou escolher, focalizar aqui a minha atenção. Então, assim, pensar realmente nessas questões que nos fizeram
bem, que nós queremos manter na nossa vida, né? E realmente nos darmos conta que, assim, mesmo que a gente possa não ter mais essas pessoas, nós tivemos a sorte de ter essas pessoas, entendeu? Então, assim, nós tivemos o privilégio de sermos amados, mesmo que essa pessoa não esteja mais na nossa vida, seja um ente querido que se foi, ou um parceiro amoroso que você já não tem mais na sua vida, mas que bom que você sentiu amor. Muita gente nunca sentiu amor, né? Então, mesmo que não tenha durado, até tem uma analogia interessante, né, com as flores. Eu amo flores. Agora mesmo, cada semana eu pego umas flores diferentes. Eu tenho as plantinhas e tal, mas as flores, elas não duram, elas duram ali só um tempinho. Mas nem por isso tem essa questão da duração versus a apreciação, né? Não é porque não durou eternamente, porque nada dura eternamente, assim, nessa dimensão. Nós sabemos que nós somos espíritos eternos e tal, mas assim, nessa dimensão a gente tem que lidar com desapego. E aí tem esses estudos que mostram que a gratidão ela nos traz esse sentido maior para o luto e acaba facilitando esse desapego suave e natural, que é outra dica interessante também que eu queria deixar. Além da próxima que eu vou dar daqui a pouco, mas eu vou primeiro deixar o Vitor complementar, que eu acho que daqui a pouco a gente pode já começar a pensar em dicas práticas para deixar para eles, tipo de dever de casa, para quem quer, entendeu? Não sei se vocês ainda querem comentar mais um pouquinho ou se já querem cada um deixar suas dicas. Como é que tá aí, Vitor? Eu gostaria de trazer algumas dicas, mas também, se alguém tiver dúvidas, será sempre muito bem-vinda, porque isso que eu trouxe foi algo que eu refleti ontem, que uma pessoa muito querida, minha assistente, ela precisava ir embora de Brasília, né? E ela me ajudou durante muito tempo, ela que recebe meus atendimentos e tal. Eu não sou uma ótima pessoa para responder, eu demoro, até no WhatsApp, no Instagram, qualquer pessoa. É porque eu friso muito, eu nem recebo notificação, eu falei isso para vocês. Fora mesmo. E aí ela se despedir. E aí me veio uma frase, às vezes eu tenho um processo criativo muito forte, né, de frases, e essa me veio muito importante que eu vou trazer para vocês, que é, ó, Luiz Armando, chegou próximo do fim. A gente falou dele. Fica com a gente mais um pouquinho, que chegou pelo menos, ó, vai ficar salva a live e você vai chegar aqui na hora das dicas, em dicas práticas de como cultivar o espírito de gratidão em sua vida. Pois vamos lá, a frase é a seguinte, é que despedir sem vida é muito mais difícil do que despedir sem morte, porque a morte ela é acabada, ela é perfeita, ela simplesmente é. Agora, quando você se despede em vida, você precisa de muita humildade para não querer controlar o incontrolável movimento da vida. E isso é tão profundo porque a gente percebe que tudo está em constante movimento. Tudo. Essa é a raiz do universo, a chave do universo. Então a gente precisa entrar em sintonia com o universo. E se a gente trava, se apega, se identifica, a gente perde o movimento da vida. E isso é muito profundo. Essa reflexão aqui, eu acho que dá para fazer um puta livro sobre isso, porque, cara, que reflexão poderosa. Ainda bem que eu estou aberto para os insights. Eu só não respondo todo mundo, que eu estou ali sintonizado, né, com o universo. Mas, enfim, a dica que eu trago, assim, é bem simples, pessoal, simples mesmo, de ser, tipo, quase que ridículo ao nível de simplicidade. Mas é a que eu uso no meu dia a dia, é a dica que eu uso na minha vida diante das adversidades. E muitas vezes é apenas tocar o coração, tocar o centro do seu coração. E eu não vou nem falar em meditação, que às vezes eu faço a meditação da coerência cardíaca, que é algo que acho que talvez a Paty ia falar, que ela se animou ali. Mas o que eu vou falar, quando você toca o seu coração, perceba que quando você toca o seu órgão sexual, às vezes até mesmo sem tocar, você consegue excitá-lo. Mas quando você toca o centro do seu coração e traz um sentimento de algo, acariciar um cachorrinho, o sentimento de ver uma borboleta, ver as araras, os passarinhos aí, você já consegue mudar muito do seu estado energético. Isso é tão potente,
porque você tira a atenção daquilo que aconteceu no seu dia, uma frustração, uma raiva, uma mágoa, e passa a trazer a energia para esse lugar que é só seu. Ninguém mais no mundo vai interferir nele. Então, quando você percebe isso, eu trago com várias formas de falar, mas é porque, pessoal, é tão simples isso, mas ao mesmo tempo tão poderoso, que é esse ato de se tocar, de tocar o seu coração que restabelece a conexão com ele. Então, não esqueçam disso. Esse talvez seja o poder da glória, né? De se conectar com essa dualidade centralizada dentro de você que torna tudo a plenitude da gratidão, do amor, da vida. Então, Paty, agora com você, deixa eu ver o que você ia falar aí, fiquei curioso. Não, pegando pela sintonização que você falou, muito legal, porque aí me veio Platão, né, na sua obra República, e ele traz muito forte, principalmente as músicas que nós escutamos. Eu acho que isso veio muito forte para trazer nessa live hoje. Porque dependendo da música que você escuta, você já entra em sintonia com essa música, sem você perceber, né? E qual que é a mensagem que essa música está te passando? E o que Platão falava? Que ele conhecia o estado pela qualidade da música que eles forneciam à sua população. Então, muito cuidado com as músicas que vocês trazem para dentro de casa, com as músicas que vocês escutam. A seleção ela é fundamental. Como eu falei na outra live, existem sons subliminares que isso também pode, às vezes, impedir. A epigenética não tem como, ela não sai de mim, né? Por mais que eu tente tirar, ela não sai. A Jacira chegou tarde hoje, Jacira. Vai ver essa live depois, foi incrível. Então, ou seja, o que eu quero trazer é exatamente isso do Platão. Então, atenção essa semana, as músicas que você escuta, percebam o que elas te trazem. Porque às vezes tem música que a gente escuta que a gente depois tem aquele vazio, aquela sensação. Começa a perceber, né? Qual é o estilo de música, porque o nosso campo já entra em fase com a música, tá? É como a MFM, ligou, já conectou e ela te leva para o nível, tá? Que ela tá tocando. Então, muita atenção nisso. E outra, um exercício muito prático. Um exercício de falar quais essas coisas que eu sou grata no dia de hoje. Escrever mesmo. Pô, tem gente que não tem almoço, tem gente que não conseguiu dormir, tem gente que não conseguiu tomar banho, tem gente que não tem luz, né? Então, ou seja, as pequenas coisinhas mesmo, para quê? Para você levar a sua atenção para o que você tem. Quando você está levando a sua atenção para o que você tem, você tira a atenção do que você não tem. E isso é uma prática diária. Então, existem pesquisas que trazem pessoas com depressão e distúrbios de ansiedade que melhoraram muito com esse exercício. E é um exercício muito fácil que dá para todo mundo fazer. Exato. Maravilhosas dicas, adorei. E também, gente, eu queria lembrar que nós precisamos não só nos sentirmos gratos, né, pelas coisas que nós já reconhecemos em nossas vidas como privilégios, mas também nós sabemos receber os elogios, porque é outra coisa que às vezes na nossa sociedade não é muito estimulado, né? A gente acha que é meio que uma falta de educação, sei lá, que você vai parecer soberbo, e não! Então, receba os elogios. Isso é outra coisa para você praticar. Receba os elogios com gratidão, né? Agradeça, faça um agradecimento. Ai, obrigada, fiquei super feliz, né? De saber disso e tal, enfim. Então, também saber receber elogios, tá? E o diário do contentamento, o diário do orgulho, das coisas. Então, assim, não só o diário da gratidão, que você pode fazer escrevendo, porque quando você escreve com papel e caneta, tá, gente? Você realmente tem estudos que mostram que o cérebro grava muito mais. Então, você treina muito melhor as circuitarias lá neurais que a gente precisa ativar. Mas, quem não tem tempo ou não vai conseguir muito aderir a esse hábito, pega uma pedra da gratidão, que é outra ferramenta também que a gente usa. Escolhe uma pedra, pega uma concha na praia, ou um cristal, uma pedra que você gosta, alguma coisa assim, e chama que vai ser sua pedra da gratidão e deixa lá do lado da sua cama para te lembrar, né, que sempre da noite você vai agradecer pelas coisas todas e tal, pela sua vida, pelo seu teto, pela sua cama, por tudo, né? Então, assim, ter esse hábito, seja através de um diário, tá, da gratidão, seja da pedra da gratidão, e esse outro diário, que é uma lista, tá, pelo menos, de contentamento, das coisas que você se orgulha também, porque aí você vai trazer uma gratidão de um sentimento de autoestima, né? Você está cultivando ao mesmo tempo uma autoestima
tanta coisa que eu já superei, olha aqui, tô lembrando, nossa, fiz isso, fiz aquilo, caramba, hoje eu dei conta disso, daquilo. Então, além da gratidão, esse sentimento de orgulho, de autoestima, tá? Então, assim, fica essa dica aí para vocês. E, gente, isso nos ajuda a justamente praticar a lei da atração, porque às vezes você não está muito ali parando para visualizar seus desejos, para sentir, para cocriar, para fazer lá as meditações, as visualizações, mas se você está num sentimento de gratidão contínuo, permanente, é o primeiro antídoto contra a autocrítica, principalmente aquelas pessoas muito perfeccionistas, ou que ficam ali, ou justamente como a gente falou, né, com uma tendência ali, a estar com uma dificuldade de fechar o luto, uma angústia, uma tendênciazinha ali meio triste e tal, baixou a vibração, pensa na hora em alguma coisa pela qual você se sinta grato, tá? Então já é um antídoto imediato. E lembrando que isso vai te ajudar a atrair essas coisas que você deseja, que talvez você não esteja ali botando tanto a sua energia, mas o fato de você estar vibrando alto já é também uma excelente, isso que eu sempre falo, né? Uma excelente ferramenta para a felicidade, porque esse estado alto de vibração, ele abre os nossos caminhos. Por isso que eu sempre falo que a gratidão abre os nossos caminhos. Eu sempre começo a visualização, a meditação, trazendo esse sentimento de gratidão. Nem que seja um momentinho ali rápido. E lembrando, tá, gente? Deixa eu aproveitar e já deixar essa dica que no meu canal, se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Todos nós aqui temos um canal do YouTube, tá? Para quem quiser ver essa live salva depois na televisão e tal, joga lá no YouTube. E lá eu tenho na playlist as mentalizações, as meditações que eu fiz do Dr. Joe Dispenza no período de estudos do curso for Life, tá bom? Tá lá, tá no Spotify, então você pode escolher a melhor maneira aí e já fica uma dica ali super fácil, super prática. Hoje eu vou fazer essa meditação aqui, vou visualizar e tal, tá bom, pessoal? E aí, por hoje é só, eu acho, a gente abriu ali para perguntas, ninguém quis fazer pergunta, agora que a gente deixou as dicas, todo mundo entendeu, todo mundo captou. Alguém quer comentar alguma coisinha? Última chance. Se não, ó, vou deixar então o Vitor, ninguém quer falar nada. Tá todo mundo ali só prestando atenção, porque tá todo mundo ali, ó, o número se manteve. Então, que bom, o pessoal tava curtindo. E tá tudo. Que tava ao contrário, tava difícil de ler aqui. Tá tudo bem. Eu tive que chegar perto para ler também. Tá tudo bem. O Vitor, gente, ele tem cartas, né, com mensagens da constelação familiar, dessa filosofia incrível, né, do Bert Hellinger. Então, assim, ele criou cartas e ele tirou aqui uma carta pra gente, para ficar uma mensagem, que, ó, está tudo bem. Então, se sinta hoje grato por alguma coisa que já te traz essa sensação de está tudo bem, né? Ainda não alcancei tal coisa, ainda não estou vivendo tal coisa, papapá, mas está tudo bem, tem isso também, né? A gratidão, ela nos traz essa sensação de que tudo deveria ser como tem que ser, tá? Então, assim, vamos trazer essa apreciação pela vida, pelo momento presente, pela nossa vida, por tudo que nós somos, por tudo que já faz parte da nossa vida hoje. Mantendo essa atenção, essa gratidão, essa apreciação pelo aqui e agora, pelo momento presente, que é o maior presente, né? Então é isso, pessoal. Perfeito, então. Boa noite, muito obrigada pela presença. Até terça-feira que vem. Mais uma live da nossa mentoria. E quinta também, para quem frequenta aqui o Quintas Zen, às 8 da noite. Venha meditar comigo. Beijos, obrigada pela presença. Tchau, pessoal. Beijos.